Presta atenção aqui. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 8. Tio, presta atenção na palavra. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. O rei da Síria. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Quem foi que falou para o rei de Israel guardar de passar por tal lugar? Não, a Bíblia está dizendo que é o homem. Para que existe o homem de Deus? O homem de Deus é para quê? Hein? Está falando do profeta. Quando a Bíblia fala o homem de Deus, está falando do profeta. Para que ele existe? Para orientar, para ensinar, para aconselhar, para instruir na palavra. Amém, igreja? Não é ficar inventando. Eu não fico inventando, não. Eu falo diretamente o que Deus me manda falar. Tem gente que não gosta, torce o nariz e vai embora, que eu posso fazer. Mas a maioria aceita e Deus toca. Amém? O profeta, o Eliseu, orientava Israel. E foi armada uma cilada contra Israel pelo rei da Síria. Uma grande cilada. Se não fosse a orientação do profeta, Israel iria cair, teria caído na cilada. Muitos de vocês vão cair em muitas ciladas por causa da orientação da palavra de Deus aqui nesse lugar. A igreja não existe para causar tumulto, estorvo, para atrapalhar a vida das pessoas, muito menos para explorar. Nós temos fruto. Até parece que esse povo aqui é bobo. Até parece que esse povo aqui não tem sabedoria, inteligência, essa massa. E não é só essa aqui. Então, quem persegue, persegue porque quer. Porque essa grande massa não está vindo aqui porque está sendo enganado, ludibriado. Pelo contrário, está vindo aqui porque experimentou a graça de Deus na sua vida. É. Gente, Eliseu orientou Israel. Israel fez o quê? Acatou a orientação. Tem uma palavra que diz assim: credes em Deus e estareis seguros. Nos seus profetas e prosperareis. Aí alguém me questionou: como saber que é profeta ou não? Eu falei: observa as profecias. As coisas que eram improváveis, que eram impossíveis. Tem coisas que eu e você vemos e ouvimos aqui, que não existe na face da terra homem algum capaz de produzi-las. Quem entende o que eu estou falando? Eu vi coisas aqui, por exemplo, qual é o médico que pode botar um abdômen e mais o que, braços, né? Uma criança em 15 dias. Você conhece algum, não? Se conhece, me aponta aí. Pelo menos eu faço um implante de cabelo, alguma coisa que você pegou aqui. Hein? Não existe. Não existe. Até cabelo o sujeito implanta e cai de novo. Tem coisas que eu e você vemos que não tem como questionar. Tem como questionar, igreja? Por que os médicos não dão um abraço no leproso e depois falam: volta em 10 dias, meu filho? Você já viu fazer isso aí, não? Mas você já viu alguém fazer isso, não já? Quem já viu?
Porque não sou eu. Porque o médico depende da ciência. Valdemiro depende de Deus. E olha aqui que... E quem instituiu os médicos? Tanto o médico quanto o Valdemiro, Deus os instituiu. O médico sabe, o Valdemiro não sabe nada. Mas o Valdemiro tem uma coisa que pouco médico tem. Fé. É a única coisa. E essa fé é acessível ao médico, a você, a todos nós. Mas o médico, ele é instituído por Deus. Mas Deus deu a ele a ciência. E ajuda muita gente. Mas tem coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Quero ver explicar isso que eu e você vimos hoje aqui, e lá em Santo Amaro. E a mulher que não tem o ovário? Vai ovular de que jeito? Hein? Como é que vai ovular? Tem mulher que tem os 2 ovários e não consegue. Mas ela afirmou, com Deus eu vou conseguir. Qualquer coisa que você possa necessitar, se você disser, em Deus eu vou conseguir, você consegue. Qualquer coisa você consegue. Então você tem que saber separar, distinguir, discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Observa os frutos. Observa os frutos. E Eliseu falou, e o rei de Israel fez, e se salvou, olha só. E se salvou, não foi uma nem duas. Olha lá. E se salvou. Tem gente que já está com saudade de vigília, não dá, pessoal? Hein? Vamos ver. Vai ficar em casa lá. Vou ficar lá no meu telão. Ah, vai. Se você não vier ficar em casa, eu vou jogar uma praga na sua televisão. Estou brincando, hein, igreja? Daqui a pouco vai queimar, vão querer me processar, vai ter que me dar uma nova. Eu não tenho nada com isso. Daqui a pouco dá uma queda de energia lá na sua casa. Não, dá uma queda de energia, queima a televisão, ou mandar a conta para mim. Eu não tenho nada com isso, não, isso é brincadeira. Mas tem que vir adorar o Senhor, amém? Tem gente que gosta de ficar em casa com pipoca, né? Com guaraná, pipoca, peraí, ó. Vem para a igreja, vamos adorar o Senhor nessa segunda. Shhh, fica quietinho aí, irmão, eu estou pregando. Eu vou te pedir explicação depois da pregação, tá? Fica quieto, não, para você ver. Aqui depois a gente manda o questionário, entendeu? Eu vou diminuir a sua nota. Fica quieto, depois você conta o milagre, rapaz, vai ter tempo. Nós temos o dia inteiro pela frente, isso aqui é o quê? Se salvou nenhuma, nem 2 vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem é o dedo duro, X9 aqui? Quem é o dedo duro daqui? Quem é o entregador daqui? Olha lá. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. O que é câmara de dormir? O que é?
É quarto? É, o quarto é. Câmara de dormir, o quarto. E ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, o moço de Eliseu levantava que hora? Cedo não, muito cedo. Não é cedo não, cedo sou eu que levanto. Ele levantava muito. Eu levantei às 4, quer dizer que eu levantei cedo, né? Muito cedo é o quê? 2. Tem dia que eu levanto, tem dia que o pessoal manda mensagem para mim: eu olhei aí de madrugada no Zap e estava lá, visto por último às 2h40 da manhã. Eu falei: claro, eu tenho que orar. Então, o moço levantou muito cedo e teve uma surpresa desagradável. Ele estava o quê? Cercado. Literalmente cercado. Você sabia que tem fases da vida da gente que a gente tenta ir para cá, não dá, para lá não dá, para trás não dá, para recuar também? A gente está o quê? Cercado. Quem já passou por isso? E se eu disser que tem gente que, se olhar ao seu redor, vai ver exatamente isso, cercado, ou seja, problema por todos os lados. Hoje eu li uma palavra que me abençoou muito. O Davi disse assim, ali no Salmo 39, né? É 39, filho? O que fica inquieto, fica em vão. Preocupado. Olha lá. Em vão se inquieta. Em vão se inquieta. Você que fica inquieto, preocupado, na expectativa, sabe? Ansioso, é em vão. E todos nós já passamos por isso, não já? Mas é em vão. Você pode acrescentar alguma coisa por si só? Sim ou não? Você fica inquieto com a resposta do médico, do exame, do advogado na causa. Para quê? Você vai acrescentar alguma coisa? Então, o diagnóstico. Doutor, o que meu filho tem, doutor? Fala aí, doutor, pelo amor de Deus, doutor. Oi. Se o doutor dá uma boa notícia, doutor, o senhor é um anjo. Você dá uma má notícia, aí você vai xingando o doutor. O doutor não tem culpa. O coração do doutor faz planos. A resposta certa dos lábios vem. Eu vou falar até ele abrir lá. Pode parar que ele já abriu. Provérbio 16. O coração do homem pode fazer o quê? Mas a resposta certa dos lábios vem? Então não adianta você inventar. Espera em Deus. Em Deus. O Abacuque falou isso. Abacuque 3, se não me engano. Ele falou: pode levar as ovelhas do curral, pode a figueira não dar fruto, né? Olha lá. Os campos não produzem mantimento. Ele parou por aí, não, né? As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, do curral. E assim, o que ele fala embaixo? Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha o quê?
O Senhor Deus é a minha. Eu sei o que é isso, hein? Eu sou da roça. Tinha ano lá que meu pai vinha arrancando os poucos cabelos que tinha na cabeça, vinha arrancando. O que foi, pai? Deu uma enchente, arrastou o arroz todinho, meu filho. O arroz era do brejo que a gente plantava. Tem arroz do seco e do brejo. Tinha uma lavourazinha de café, às vezes dava uma geada, arrebentava com tudo. Mas o sujeito ali falou, pode arrancar tudo, pode levar minhas ovelhas. Eu me alegro em Deus. Ele quer dizer o seguinte, qualquer coisa que eu precisar, quem me dá é Deus. É isso. É? Então, continuando. O servo do Eliseu acordou cedo e falou, ah, meu Senhor, que faremos? Que pergunta, hein? Você acha que eu já ouvi essa pergunta alguma vez no ministério? De bispos, de advogado, quem acha que eu já ouvi? Quantas vezes? Eu vou saber, rapaz, que faremos? Eu exulto no Senhor, no Deus que é a minha fortaleza, só isso. Olha só, o servo de Eliseu pergunta, você acha que dois homens, era o Eliseu e o servo dele, Eliseu era Deus ou era homem? Homem. Dois homens têm chance diante de um exército cercando a casa, a cidade? Não. Não. Eliseu vivia pela fé. Não é fácil, mas você que vive pela fé, você vai chegar onde quer. Pode gravar isso. Algum dia, pode ser que eu não esteja perto de você, você vai lembrar e vai falar, é bem que ele falou. Se você vive pela fé no Deus vivo, na fortaleza que é o Senhor, você vai chegar onde quer. Presta atenção. Eliseu disse, orando, ó, o servo falou, que faremos? Meu Senhor, não tem o que fazer, tem um exército cercando. Quem mandou o exército lá? Quem foi que mandou? O rei. E quem é que manda? É o rei. Não. Estou falando aqui, irmão, não mistura as coisas, não. O rei. Quem mandou fechar a nossa igreja lá? O príncipe, né, digamos assim, né? Nem foi o rei, não? Foi não. Ele acha que é o rei, mas não foi não. Então, o rei mandou cercar a casa de Eliseu, mandou um exército. Acho que o rei pensou assim, bom, esse sujeito, esse profeta aí, a oração dele é forte, mas se eu mandar um exército, aí eu quero ver a oração dele valer alguma coisa. O rei da Síria sabia que a oração de Eliseu era forte ou não? Sabia. O próprio oficial dele falou para ele, né? O Eliseu é que revela lá, não foi? Se a oração é forte, não adianta exército, não adianta indivíduo, não adianta arma, não adianta nada, não adianta laço, não adianta armadilha. Se a oração funciona, não adianta nada. Deus faz acontecer. Não adianta nada. Ó, isso é coisa de ignorante. O rei da Síria sabia que a oração de Eliseu era poderosa. Se a oração é poderosa,
porque ela toca o coração de Deus. Então, tanto faz um indivíduo ou um exército, ou armas, tanto faz. Deus é quem decide como vai ser. É Deus. Ele decide como vai ser. E aí, ele falou, não temas. Mais uma vez, ó. Isso aí tá em toda parte na Bíblia, não tá? Tá ou não tá? Quantas vezes? 360. Tem gente contando até hoje. Eu que não vou contar. Tem um para cada dia do ano e um sobrando para o bissexto, ano bissexto. A coisa, isso aí não é coincidência, não. Isso aí é que todo dia que você acorda, Deus está falando para você, não tenha medo. Não se inquiete. Amém? Rapaz, eu na África com vocês, eu ganho muita alma. Aí eles gritam assim, rapaz, não é fácil não, pai. Quando Eliseu falou, não temas, e orou, falou, Senhor, olha lá, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra, o que, igreja? Ele era cego. Ele era cego? Ele não era cego? Mas o Eliseu orou para Deus abrir os olhos dele? Cego ele não era, porque ele viu o exército, né? Não é verdade? Ele acordou, viu os soldados lá. Aquele soldado era do bem ou do mal para ele? Tem crente que só vê isso. Só vê derrota. Só derrota. Se você for um desses, não se ofenda comigo, não. Mas que tem. Quem concorda comigo? Tem crente que só vê derrota. E a Bíblia ensina a não olhar desta maneira. Os discípulos viram o cego de nascença. Senhor, olha lá, coitada, ela pedindo esmola. Quem pecou? Este ou seus pais? Jesus falou, não, esquece isso, não inventa não. Nem ele, nem os pais. Isso aí é para Deus ser glorificado. Olha a visão de Jesus, que coisa linda, né? Aí eu e você, a gente vê o problema e já começa, meu Deus do céu, ai. E a coisa vai só piorando. Quando você vê a dificuldade, fala, agora meu Deus vai ser glorificado. Eliseu era homem. E o servo dele? Também. Eliseu era homem de Deus, sim ou não? E o servo dele? Também. Você vê que não tem diferença, né? Quer dizer, mais ou menos, né? A diferença está onde? Está onde? Na visão. A diferença está na visão. O Esaú e outros brigavam com Jacó, até que Jacó teve que fugir sem nada, não tinha onde cair morto. Mas Jacó fechava os olhos e via o quê? Eu vi anjo descer e subir, e o Senhor estava sobre mim. E disse, essa terra em que estás deitado, eu darei para ti. Amém. Sonhador. Eu posso estar com os olhos fechados que eu vejo. O servo de Eliseu tinha a visão perfeita. Ele viu o quê? Ele viu solução ou viu problema?
Alguém falou solução aí? Eu vou tirar a sua nota. Aquele soldado ali era do bem, era? Não. E ele falou, o que faremos? Eliseu falou, não temas. Orou e pediu, Senhor, abra os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o que, igreja? Que no monte que o monte estava cheio de quê? E carros de quê? Em redor? Em redor de quem? Eu já passei cada situação na minha vida que você não tem ideia. Essa semana eu fui com os 2 deputados, o José Olímpio e o Rodrigo, federal e estadual, e um segurança, nós fomos no IML. Doutor Nelson, o diretor do hospital, é médico. Como lá entra muito corpo, ele ficou olhando com o olho morteiro assim para mim. Mas ele é gente fina. Mas ele veio andando assim, apóstolo, que prazer. Eu falei, doutor, vai devagar. Mas é gente fina, homem. Aí, a juíza e o promotor me deram uma ordem. Vão lá no ML, depois de 1 ano da facãozada, faz exame de corpo de delito. Aí o doutor pegou uma régua, chamou uma fotógrafa com a máquina e media daqui, dali. Não! Olha lá, ele está com a mão onde, igreja? Ele está com a mão onde, igreja? No queixo. Ele ficou de queixo caído. Hoje segurou o queixo para não cair. E quem está lá atrás dele? De nós lá, quem está lá? Com a cabeça brilhando lá. Hein? É? Aí ele aí, ó. Ah, hoje você passou um pozinho, não está brilhando? Ah, você passou maquiagem, deputado, que coisa, hein? Ó, o doutor, eles são minhas testemunhas. O Anselmo, o meu sobrinho, o Valmique. O Valmique eu acho que fugiu na hora, porque o doutor olhou para ele e falou, bem-vindo ao ML, e rapou fora. Falei, calma, irmão. Uai, você não é valentão? Então, igreja, sabe por que ele ficou assim? Ele mediu, botou a régua, botou o dedo e falou, não. Falei, o que foi, doutor? Ele falou, ele é maçom. Ele falou, a mão de Deus é na sua vida. Falou ou não falou? Eles ouviram. Eu falei, uai, doutor, isso eu sei, né? Ele falou, não. O facão foi e parou na jugular. Eu falei, vixe. Eu até senti uma fisgada na hora. Você viu o Pica-Pau falando pro Zé Corubu, você tá amarelinho, já viu, não? Eu não, tô bem, tá bem o quê, rapaz? Você tá ruim, A palavra, ele falou, a mão de Deus te salvou. Eu não quis contrariá-lo, mas ele falou assim, se tivesse torado a sua jugular, não chegava a lugar nenhum. Ué? Se Deus não deixou, fez parar em cima da jugular, ele poderia cortar a jugular e emendar. Eu lembrei do outro lá, o bispo. Foi um bispo que falou isso aí para mim uma vez. Quando eu caí do edifício de 8 andares, lá em Juiz de Fora, em cima de uma casa, aí quando eu estava bem, né, ele falou assim, imagina se você tivesse com esse corpo, hein? Eu falei, não estou entendendo não. E ele é magrinho, eu falei, eu vou jogar você lá de cima para ver se você salva. Você acha que o sujeito que é magrinho, vem uma magrinha aí, tá difícil uma magrinha hoje em dia, vem cá. Não, você não é magrinho não, você é mais ou menos. Vem cá, Chico. Não.
Olha lá, o meu genro levantou a mão que é magrinha. Você que não faz regime não, pra você ver. Vem cá, Chico. Eu vou jogar o Chico de um edifício de 8 andares para ver o que acontece com ele. Ah, é? Ah, é? Não, tô brincando. Hã? Tô brincando. Ah, brincadeira, né? E tem diferença? Não, porque eu não entendi a do bispo, né? Ele falou assim, meu Deus, imagina se eu tivesse desse corpo. Ele estava me chamando de gordo, mas... Cair do edifício de 8 andares tem diferença se é gordo ou se é magro? Não vai espatifar, não? Isso é ourice. Se Deus não deixou torar a jugular, e o doutor falou assim, corta a jugular, você não ia a lugar nenhum. Olha, se Deus não deixou torar, ele podia deixar torar e curar. Quem crê nisso? Ele não botou abdômen, não botou braço, quem não põe? Ele não botava uma jugular nova em mim? Novinho, em folha, sem colesterol, sem gordura. Hein? Eu ganhei muita gordura de picanha, de mocotó, esse negócio. Ele botava uma novinha, entendeu? Que conversa é essa? Só que eu entendo o lado dele. Tecnicamente falando, eu escapei pela mão de Deus, ele falou. Mas pela fé eu sei que escapei pela mão de Deus também. Agora, o servo do Eliseu via um problemão. Eliseu via o quê? O servo de Eliseu via um problemão. Eliseu orava na mesma direção. E via anjos, cavalos e carros de quê? Você já andou num carro de fogo? Mas eu já andei num carro pegando fogo. Tive que pular fora. Eu não tinha extintor. Eu vou caçar extintor na hora dessa, é ruim. Eu vou sair fora. Carro, uma outra, não é verdade? Então, presta atenção. O servo de Eliseu olhava, meu Senhor, que faremos? Um problemão. Eliseu olhava na mesma direção, viu o quê? Anjos e carros. A sua ótica não é a minha ótica. Não. Quem é Deus? Esses dias o bispo Amaury estava pregando, eu estava escutando em casa. Deus é do tamanho da nossa e da nossa visão. Se a sua visão não tiver limites, Deus não terá limites para agir na sua vida. Se a sua fé não tiver limites, Deus fará o impossível na sua vida. Se a visão do bispo for o mundo, Deus entrega o mundo nas mãos dele. Eu fico ouvindo na televisão os bispos falando dos estados. Um chega e fala, aqui na Bahia, o outro fala, aqui no Rio de Janeiro, o outro fala, aqui no Ceará, e assim por diante. Eu já fui de outro ministério, pergunta a bispo como é que eu falava. Em todo o mundo. Essa é a minha visão. Eu não enxergo aqui e ali. Eu enxergo lá na China, lá no Japão. Eu enxergo lá em Dubai. Eu enxergo lá na Austrália. Tanto é que a minha fé chega... Toda hora chega alguém da Austrália, da Suíça. Eu quero contar um milagre. Quem já viu? Esta é a minha visão. Eu enxergo a África inteira. O bispo não sabe que está prejudicando o ministério dele. Ele está querendo puxar sardinha para o estado, brasa para a sardinha lá no estado dele. Ele não sabe. Ele está atrofiando a visão dele diante de Deus. Deus fala assim, se é na Bahia, vai ser só Bahia. Se é no Ceará, vai ser só no Ceará. Se é em Cisneiro, vai ser só em Cisneiro. Se é no mundo, eu te entrego o mundo. É assim. Como é que é o nome dessa igreja?
Já zombaram tanto de mim no passado. O sujeito passou na frente da igreja, tinha 6 membros só. Ele falou: essa aí que é a tal de igreja mundial. Ele, né? Sei do culto e tal, mas meio oreudo, porque mundial. Aí ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E ele, ainda bem que ele não sabe que nesse dia que ele passou e parou o carro na frente, porque eu vi e contando, e depois falou besteira na rádio, na televisão. Ainda bem que ele não sabe que dessas 6, como só tinha 3 pessoas, eu pedi para a bispa: senta lá com as meninas e cantam como se fosse visita, assim. Pergunta ela. Eu falava assim para ela, ó. Que coisa. Que coisa. Perdoa, mas eu falei várias vezes para elas, pergunta elas, eu falava assim, elas eram pequenas, eu acho que a Juliana ficou cantando assim, de tanto que eu mandava, canta mais alto, pessoal. O sujeito contou, aí eu falei para ela, Francileia, vai dar a volta lá, aí vai pelo corredor, dá a volta lá e entra na igreja com elas. Senta junto com esse pessoal, essas 3 aí. Aí estava lá para animar as 3. Aí eu chegava, bom dia, igreja. Aí a bispa respondia, bom dia. E igreja, eu estava numa pindaíba, mas eu dava um dinheirinho para ela. Quando eu pedi oferta, vocês têm que dar oferta, vocês 3, entendeu? Sabe o que eu estava, esses dias eu dava, a bispa sabe disso, eu e ela, a gente dava o dinheirinho para Juliana e Raquel, para elas darem na igreja, lembra? Aí eu estava lendo aquela do Davi, do 1 Samuel 29. Davi falou, o que eu estou dando foi o Senhor que me deu. Aí eu lembrei, falei, meu Deus, é exatamente isso. Eu dava o dinheirinho na mão delas, para elas darem. E exatamente, é porque tem gente que tem uma visão tão fechada. Olha a visão do Eliseu. Você já era para estar rico, você já era para estar prosperando, arrebentando. A visão fechada, ainda vem o mensageiro do Satanás. Não vai dar dinheiro na igreja, não. Ninguém está dando dinheiro na igreja, não. Está dando o que Deus já te deu. Por isso que não cresce. Me perdoa, quem quiser criticar, critica. Falei alguma besteira, bispo? Falei, bispo, alguma besteira? A gente dava o dinheirinho na mão delas, dá lá a oferta. Era uma tentação, que elas tinham tanta coisa para comprar, né, tadinha? Não, porque elas não tinham nada, né? Não tinha nada, a gente não tinha condição de dar. Eu dava um dinheirinho, elas olhavam assim, dá lá na igreja. Eu vou conferir. E Deus teve misericórdia de nós, igreja. Conta aí, vai. Conta o povo aí. Olha lá, as 2 igrejas, ó. Santo Amaro e Braz, ó, as 2 cidades, ó. Por isso que chama cidade. Olha a visão do roceiro aqui. Do lavrador. Olha o nome da igreja, Cidade Mundial. Hein? É. Cidade Mundial. Ao altar. Tem muita gente que queria ter uma igreja do tamanho do altar, ó. Aí o sujeito contou para me provocar. De outro ministério fica batendo em mim. Contou para me provocar. 1, 2, 3, 4.
Acho que ele nem reconheceu, né? Que também estava de costas para a rua, né? Se ele reconhecer e falar, tinha 6 e 3 era da casa dele. E se eu disser que às vezes eu pedia a oferta, só entrava a oferta delas que eu já tinha dado. Falei, e agora? Como é que vai ser? Esses dias eu lembrei de um milagre no Tatuapé. Foi uma amiga do missionário lá, né? Lembra? E ela recebeu um milagre através do programa de rádio, né? A gente estava fazendo programa em rádio pirata, hein? Quer dizer, aquela não era pirata não, né? A gente conseguiu no sábado, né? Não foi? No sábado. Eu saí quietinho de casa. Catei o talãozinho de cheque e saí quietinho. Quando eu voltei, a bicha, foi onde? Eu fui na rádio aí. Fazer o quê? Eu falei, fui contratar um horário. Contratar horário, eu falei, passei um monte de cheque pré-datado lá. Aí entrei numa rádio, vocês já me ouviram nessa rádio, a rádio musical. Quem chegou a me ouvir na época? Ah, valeu ou não valeu? Aí, ó. Aí, ó. E aí, você ouviu também? O bispo do presídio? Você estava no presídio? Não, né? Aí, ó. Você não estava no presídio, não, né? Você trabalha lá, cuidando do povo, né? Teve um testemunho bonito na Santa Amaro de uma mulher que era presidiária. Que alguém viu? Muito bonito. Vocês vão ver na televisão. Lindo. Ela estava lá no presídio assistindo. Aí o advogado dela falou, eu vou tentar arrumar só 5 anos para você. Eu vou lutar. Se pegar 5 anos, está ótimo. Ela falou, não, doutor, eu estou assistindo o Valdemir aqui, o apóstolo, o Deus dele vai me absolver. O advogado ficou boca aberta. Aí teve o julgamento, foi absolvida, o Ministério Público recorreu e ela ganhou de novo por unanimidade. E ela estava lá testemunhando. Se o meu Deus entrar na parada, a coisa acontece. Aí eu falava para a bispa, peraí, fica quieta aí que eu estou pregando. Fica quieta aí. Aí, eu cantava, né, tal. Aí eu via que ela estava assim, meio tímida. Eu falava, agita aí, né? Aí, quando a minha sogra chegava, era uma festa. A minha sogra cantava, né? Ela canta. Aí, Deus... Tinha vezes que a gente falava para a bispa, fala para sua mãe cantar mais baixo, está destacando demais, né? Ela ali, ó. Que bênção. Mas eu estou contando para você ter visão. Alguém perguntou, como é que vai chamar essa igreja? Eu falei, Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu não pensei. Igreja Mundial. Cidade. Já fecharam algumas por aí, a gente vai abrindo. É ou não é? É. Então, igreja, o servo do Eliseu olhava na mesma direção que o Eliseu e viam coisas diferentes. Quem entende o que eu estou falando? Você fala assim, você pode pensar assim, mas o apóstolo não sabe o que está acontecendo comigo. Com você, não. Eu só sei o que está acontecendo com o Deus que está aqui agora no nosso meio. Ele está com a mão estendida, a igreja, sobre nós. Isto eu sei. E quem sabe disso não precisa saber do resto. O sujeito falou, se eu te der um tiro na cabeça agora, o que acontece? Eu falei, rapaz, se Deus quiser me levar, ele leva. Se não quiser, a bala volta e você cai. Eu falei para ele. Aí ele ficou com medo de atirar. Ele ficou assim, ó. Aí o outro falou, atira na perna dele. Eu falei, na perna não. Dá uma olhada no mocotó. Eu falei, não atira na perna não. Dá uma olhada no mocotó. Isso aqui torce assim, com o pescocinho vai, ó. Eu falei, não entra nessa não. Aqui não. Dá uma olhada no mocotó para você ver. Aqui não.
Então o sujeito falou, vamos embora, vamos embora. Eu falei, é melhor rapar fora mesmo. O negócio está feio. E aí, a sua visão é isso que vai mudar a sua história. Por isso que Deus botou aqui a noite de Abraão. Agora eu lembrei, ó. Ei, você já veio na noite de Abraão? A noite de Abraão. Para aumentar o quê? A visão. Você quer ver uma coisa? O Eliseu, ele olhava para o mesmo lado do céu, mas ele via os anjos e carros de quê? E o servo via os soldados. Mas aí Eliseu orou e falou, abre os olhos dele. Eu vim aqui para isso, para Deus abrir os seus olhos e a sua visão. É para isso que eu estou pregando a palavra, para Deus abrir a sua visão, o seu entendimento. Para você olhar com os olhos de Deus, igreja, para as coisas. Olha com os olhos de Deus. Aí, os bispos chegaram ontem lá de Israel, foram rapidamente, foi rápido lá. Um bate e volta, é longe. E hoje um casal chorando, uma mulher chorando em Santo Amaro, falou, apóstolo, eu fiz o projeto, apóstolo. E hoje eu e meu marido somos donos, tomamos posse essa semana de uma padaria mais um prédio, no valor de mais de quanto, pastor Bispo? 6, olha lá, o casal. Olha lá. Eita, do jeito que eu estou aqui, se eu passo ali no lugar desse. Tem que orar antes, igreja. Orar e falar, Senhor, me segura. Que o negócio ali é bom. Hein? Trem bom. 6 milhões. É visão, igreja, visão. Visão. Eu já vi essa panela já, irmão. Baixa aí, depois você me dá. E você não sai daqui sem largar essa panela também, não. Porque eu nunca vi uma panela com 3 filotinhos assim, deixa eu ver. Olha lá. E eu tenho uma cadela que criou 8, não foi? É 8, não? É de cuscuz? Ué, é verdade? Eu já vi cachorro criar filotinho. E porquinho, a porca. Mas a panela dele criou 3 panelinhas. Dá uma olhada para você ver. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Nunca vi. Aí o médico manda, Valdemiro, vai devagar, Valdemiro. Hein? Aí o sujeito traz panela, comida. Você tá doido. Aí tem só Deus na causa, irmão. Só Deus. Eu já gosto de mexer na cozinha mesmo. A Juliana me puxou para isso aí. Para fazer comida gostosa, puxou a mãe e a vovó. Mas para se meter na cozinha, puxou o pai. Eu me meto na cozinha, cara, que eu não faço igual elas, né? Mas eu me meto na cozinha. Eu gosto de inventar na comida só, né? Na comida. Eu começo a botar um negócio, daqui a pouco ninguém come, só como eu mesmo. Igreja, Deus deu visão para nós, igreja. Visão. Eu tenho tanta vontade de botar isso em vocês. Por quê? Porque dá uma olhada para mim. Quem sou eu? Você conhece a minha história? Quem conhece a minha história? Foi o Juscelino Kubitschek que me ajudou. Você sabia? Vocês já viram lá no livro, não? Foi o Sarney. Foi o Tancredo. Foi o Lula. A Dilma. O promotor. Não, o de lá de Curitiba. Gente, peraí, ó. Eu falava, bispa, e quando tinha só uma ovelhinha, eu falava, já entra assim, ó. Caminhando eu vou para Canaã. Mas Jesus fez isso aqui, ó. Igreja mundial. Hein? O que é mundial? Mundial. Internacional. Hein? É isso? Universal.
Você não sabia? Universal quer dizer universo, mundial, hein? Internacional. O missionário, quando era vivo, o missionário, o Davi Miranda, gostava quando eu lia aquela palavra, Deus é amor. Homem de Deus, sabia? Foi para Jesus. Mas ganhou muita alma, hein? Anos e anos. Acho que tinha mais de quase uns 80 já. Se eu chegar dessa idade também, eu vou ganhar muita alma. Hein? Já tem gente querendo me encomendar? Está errado, não está? Não adianta encomendar se Jesus não quer, né? Se Jesus não me quiser lá agora, eu não vou, não. Se Ele quiser, eu vou. Eu só sei que eu pedi para Deus, Senhor, dê visão ao meu povo. Meu povo vai tomar conta da terra. Ah, vai. Dê visão. Visão. É. Eliseu, ele orou a Deus e Deus feriu aqueles soldados de quê? Cegueira. Olha lá. Eliseu, então, os guiou, ó. Ó. E mandou botar para eles o quê? Chegou, apresentou-os ao rei, mandou botar o quê? Comida. Tá feia a coisa do seu lado hoje, hein, irmão? Tá brabo, hein? Olha lá. Manda botar comida, porque o rei falou, quer que a gente acabe com eles? Eliseu falou, não foi você que dominou eles, foi Deus. Não vai acabar coisa nenhuma, põe comida para eles. E depois eles voltaram a enxergar. Mas aí houve paz. Mostra lá que houve paz, ó. Olha lá. Olha lá. E da parte da Síria, não houve mais investidas na terra. Por quê? Porque quando o rei falasse assim, vamos atacar, eles falavam, não, trata um tal de Eliseu, ô cabra enjoado. Quando ele fala cegueira, fica todo mundo cego. É. Então, houve paz. Amém, igreja? Agora, o ponto positivo, mais forte de tudo. Além desse do perdão do Eliseu e ter protegido os inimigos. Eliseu protegeu o inimigo. Eu falei para a juíza. A juíza falou, o que aconteceu depois que ele te cortou o pescoço? Eu falei, eu só dei um grito, proteja a vida dele, e rapei fora para o hospital. Quantas horas você passou no hospital? Eu falei, aí, doutora, o médico mandou arrancar minha roupa, meu relógio, minha aliança, meu anel, e começou a me costurar. Como é que eu vou saber quantas horas eu passei se nem relógio pôde ficar no meu braço lá? Até parece que o médico vai operar alguém, vai costurar alguém com um relógio, né? Ah, mas não entendi muito bem as perguntas, não, mas tudo bem. Eu sou o réu, ou a vítima? Sou os dois, né? Você acha que eu sou réu? O cara me dá uma facãozada, eu sou réu? Você está doido, né? Eu sou réu ou sou vítima nisso aí? Então vai perguntar para o matador, Eu, hein? Como é que eu vou saber? Eu não conheço o cabra. Eu não conheço. Aí, a visão é essa. Se você olhar com os olhos do servo, do Eliseu, você vai ver só problema, só inimigo. Se você olhar com os olhos do Eliseu, você vai ver o quê? Anjos com carros. Hoje eu vou emprestar minha visão para você. Você quer que eu diga o que eu estou vendo? Hein? Eu vi anjo descendo, subindo, e o Senhor estava sobre mim. E diz: essa terra aí que estás deitado, eu darei para ti. Amém. Fica de pé, igreja, por favor.